Tudo tanto! Saudações alvinegras, aqui são os meninos de Fora da Vila, mais uma vez, eu sou o Carlos Zucchi, trazendo para vocês o pré-jogo aí para Bragantino e Santos, que se enfrentam na segunda-feira, às 8 da noite, em Bragança. Então, o que a gente tem de notícias ainda não saiu, né, uma escalação 100%, porém, tanto o Globo Esporte quanto a Tribuna de Santos já divulgaram informações a respeito, né, do do que dá para a gente esperar, quais são as opções e tudo mais. E eu vou passar para vocês o que está sendo falado. Então vamos lá. O Santos vai jogar em Bragança às 8 horas da noite, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, chegando perto aí do final já, né? A gente tem 38 rodadas. E, em princípio, a dúvida do jogo é a disputa da lateral direita, que é o Natan, que está voltando de suspensão, né? Não jogou contra o Juventude, e o Maddison, que fez até gol contra o Juventude, né? O que está sendo conversado aí pela imprensa é que se o Santos optar por uma formação mais ofensiva para tentar ir para cima, em teoria com o Natan, porque o Orlando Ribeiro falou bastante do Natan, né? Falou que ele ajuda na criação, que ele é um cara que ele tanto apoiando quanto criando, jogando ali um pouco mais pelo meio, como lateral, mas mais pelo meio, é, ele acrescenta muita coisa. Por outro lado, o Maddison é um jogador que auxilia muito, principalmente em bola parada no jogo aéreo defensivo e ofensivo, que é uma característica que o Maddison tem, né? Ele é bom nas jogadas de cabeça. Então, em função aí do que se espera, do que o Santos precisa, que poderia ser ir para cima para fazer um resultado positivo e conseguir duas vitórias seguidas, que só conseguiu uma vez nesse campeonato, iria com o Natan. Por outro lado, se o Bragantino também precisa, né, de resultados aí, né? O Bragantino aí tá para baixo do Santos na tabela. Aí iria com o Maddison. Eu acho que é uma leitura muito simples, né? Muito simplória, assim. Eu acho que vai muito mais numa análise tática do adversário, né? O que que ele pode fazer por aquele lado esquerdo e quem pode combater melhor, independente, sabe? De repente o Natan é melhor desarmando e por ali tem uma armação de jogada mais forte e por ali daquele lado sairiam os cruzamentos por gol. Então seria melhor entrar com o Natan, sabe? Tipo, eu tô chutando para dizer como que a leitura tem que ser. Ela não pode ser tão simplista assim, se a gente vai para atacar, vai com o Natan, se vai para defender, vai com o Matos. Não, é muito simples fazer essa leitura. O que mais que tem aqui de informação? O Miguelito está sendo relacionado, né? Ele foi poupado de um dos treinos porque ele jogou primeiro pelo Santos contra o Juventude, depois jogou pelo Sub-20 na vitória ali contra o Ibrachina. E agora ele tá disponível, vai ser relacionado, mas com certeza ainda não começa jogando, né? Quem permanece de fora ainda são Soteldo e Maicon, né? Então eles têm as suas lesões musculares, então o departamento médico não tem prazo para eles voltarem. Soteldo a gente nem sabe se esse ano joga, o Maicon talvez, mas também não se tem ainda uma noção. E aí o Globo Esporte coloca pra gente o seguinte, que o Santos está com 40 pontos na tabela, está na 11ª posição temporariamente, né? Inclusive, estou olhando aqui, na verdade, com os resultados aí do fim de semana, do que rolou até agora, né? Eu estou gravando esse vídeo no domingo às 7 da noite, por volta de 7 da noite. O Santos caiu uma posição, né? Foi para 12º, porque o São Paulo empatou com o Palmeiras fora de casa. Então, o Santos com 40 e o Bragantino é o time logo abaixo com 38. O Bragantino está com dois atrás. O Santos ganhar é importante porque a gente começa a abrir uma distância muito grande. A gente abriria 5 para o Bragantino. Então o Bragantino fica ali e a gente dá um salto na tabela. A gente iria para 43, passa o São Paulo, retoma a 11ª posição e encosta em Botafogo e Fortaleza, que tem 44. O América Mineiro, que é o oitavo, tem 45. Se a gente virar um G8 aí nas questões aí de tabela do campeonato aí que está sendo falado, o Santos já poderia ficar mais perto. Eu não gosto de ficar falando disso. Para mim, o que importa no primeiro momento é a gente chegar nos 46, que resolve a questão do rebaixamento. Então, se a gente faz 3 pontos, vamos para 43, ficamos a uma vitória aí, faltando 6 jogos para conseguir uma vitóriazinha e garantir que a gente não vai cair. Esse é o foco no primeiro momento.
O Santos tem essa pontuação, né, de 40, o Bragantino logo atrás com 38, e não seria assim, entendo que não é o que eu espero do Santos e que não é o que eu estou dizendo que vai acontecer, mas não seria de todo mal o Santos sair com pelo menos um empate, não perder esse jogo, porque ele mantém os 2 pontos de distância, passa o São Paulo, ainda empata no número de pontos, mas passa nos critérios de desempate, e não ficaria diferente de como entrou na rodada, pelo menos em relação ao Bragantino e ao São Paulo, né? É lógico que daí você tem o Goiás, que está com 38, que ainda vai jogar na segunda-feira contra o Corinthians. Em princípio, quer dizer, ia jogar, né, nesse domingo, mas o jogo foi suspenso aí, porque o Goiás pôs torcida única, e daí o STJD falou que não pode, que para a igualdade do campeonato, a torcida visitante também tem que ir no jogo. Então teve todo esse problema aí em cima da situação do Goiás, né? Da torcida visitante. Então ainda teria o Goiás, que é um jogo que ainda a gente não sabe quando vai acontecer, que é o principal, assim, São Paulo, Santos, Bragantino e Goiás são os times que estão com pontuação muito próxima. Então a gente tem o São Paulo no momento com 41, o Santos com 40, Bragantino e Goiás com 38. Então são times que uma vitória você já encosta, passa e tudo mais. Então esses 4 times aí, 11º, 12º, 13º, 14º, é o que pode incomodar. Então se o Santos consegue pelo menos manter o como entrou na rodada, né, a gente já não sai tão perdendo, tão mal assim em função disso. E aí, o Globo Esporte coloca pra gente uma provável escalação do Santos, com João Paulo no gol, Natan na lateral direita, reassumindo aí sua posição, Luiz Felipe Barba na zaga e Felipe Jonathan na lateral esquerda, Rodrigo Fernandes, Carlos Sanches e Lucas Barbosa, que foi como o Santos entrou contra o Juventude, Ângelo, Lucas Braga e Marcos Leonardo como centroavante. Isso saiu no Globo Esporte, saiu domingo, perto das 4 da tarde. E na Tribuna de Santos, também falando das mesmas questões aí da, da escalação, né? Falando do jogo em segunda-feira às 8 da noite, que a principal novidade do time é a presença de Ed Carlos no time titular. Ed Carlos que entrou no segundo tempo, jogou, teve alguns destaques, então, em princípio, ganhando o espaço. E ele formaria o meio de campo nesse último treino que aconteceu nesse domingo, ao lado de Rodrigo Fernandes e Camacho. Então, Carlos Sanches iria para o banco, Lucas Barbosa, que começou contra a Juventude, também voltaria para o banco, e o Natan voltaria ao time para assumir a condição de titular dele, que era até ele não poder jogar por suspensão contra a Juventude. E no ataque, mesmo ataque, né? Ângelo Marcos Leonardo e Lucas Braga. Então, o provável time é João Paulo no gol, Natan na lateral direita, Luiz Felipe, Eduardo Bauer, Felipe John, Rodrigo Fernandes, Camacho e Ed Carlos, Ângelo Marcos Leonardo e Lucas Braga. O que eu vejo de diferente? Primeiro, a questão do Sanches pela idade, né? Então, de repente, para esse jogo, talvez seja melhor começar com ele no banco para preservar um pouco a questão física do jogador que já tem uma idade mais avançada. Possível? Possível. E a entrada do Camacho no lugar. Eu acho que o Camacho ele ajuda um pouco mais que o Sanches na questão de recomposição, porque ele se movimenta um pouco mais rápido que o Sanches, porém a gente perde em qualidade. Então, o Sanches é um jogador que tem uma qualidade muito absurda, ele enxerga melhor algumas coisas, porém eu não vejo o Sanches indo tão bem. E o Camacho até que foi bem em alguns momentos aí com o Orlando Ribeiro, assim, bem nível Camacho, sabe? Bem pro Camacho. Então, é uma coisa que não faz tanta diferença. Agora, o Ed Carlos no lugar do Lucas Barbosa, o Lucas Barbosa é um jogador que joga pro time, é aquele jogador que se o técnico pedir para ele, eu quero que você fique marcando o jogador X, ele vai fazer isso o jogo inteiro. Ele não vai fazer mais nada, mas vai conseguir entregar isso. E o Ed Carlos é um jogador já mais de criação. Bom e ruim, né? Então, assim, ruim porque a gente perde um pouco de força de marcação, mas bom porque a gente tem um meia para criar, para dar um passe diferenciado, uma jogada mais incisiva. Como ele está escalando o Rodrigo Fernandes e Camacho, e o Camacho pode ter essa função de fazer o segundo homem, de apoiar mais para o ataque, ajudar um pouco mais na marcação, até de repente para soltar um pouco o Ed Carlos. E aí a gente tem o Lucas Braga para fazer esse lado esquerdo, e se o Ed Carlos cair um pouco mais pela esquerda, porque o Lucas Braga é um jogador que vai, volta, se entrega também, é um jogador que participa muito.
Ao contrário do Ângelo, que é um jogador que na fase defensiva ele participa um pouco menos ainda, ele tem melhorado esse aspecto, mas ainda tem esse problema. Mas daí você compensa a possível formação com o Ed Carlos, que pode jogar um pouco mais para frente, criando um pouco mais. É uma leitura a ser feita, posso estar completamente errado, mas faz sentido dentro do que a gente espera. Então, eu acredito que é uma grande possibilidade, principalmente se, pelo que está na matéria ali da tribuna, está falando que essa análise foi feita após o treino de hoje, e normalmente o último treino antes do jogo é o treino onde o treinador fala, eu vou testar o que eu quero levar para o jogo. Então, ele já fez alguns testes em outros treinamentos durante a semana, e aquele ele pega e fala, esse eu quero testar o que eu quero realmente levar para o jogo. E se foi isso que foi visto, vamos lá. E vamos torcer para o Camacho fazer um bom jogo, para de Carlos fazer um jogo que consiga desempenhar bem e o Santos, como uma equipe, consiga principalmente sair com essa vitória fora de casa, né? É uma coisa assim que a gente tem muita dificuldade histórica, né? Alguns anos, mas principalmente porque a gente está precisando muito e aquilo que eu falei, abre cinco aí para o Bragantino fica para trás, a gente passa o São Paulo e dá uma melhorada na tabela, já dá uma encostada em cima ali nas outras vagas ali que de repente pode surgir ali para uma pré-Libertadores. Não estou contando com isso, não estou pensando nisso. Meu pensamento é: precisamos dos 3 pontos, porque só faltariam mais 3 para garantir a gente na primeira divisão. Depois disso, se o Santos conseguisse uma sequência boa, bacana. O problema é que o Santos está muito irregular. Então o Santos às vezes dá uma melhorada, daqui a pouco dá uma piorada, faz um jogo bom, daí cai um pouco. Então a gente fez um jogo bom contra a Juventude. Teve um ou outro momento de tensão, teve bola na trave, teve momentos ali no meio de campo muito disperso, muito longe dos jogadores uns dos outros, mas também a gente foi bem e conseguiu um bom resultado. Agora, espero que a gente consiga levar a mesma atenção, a mesma entrega, a mesma raça e jogar um pouco melhor. A gente precisa de evolução, até porque o Bragantino é bem mais qualificado que o Juventude, né? Então, para a gente poder ter aí um bom resultado, crescer um pouco mais no campeonato, melhorar o entrosamento, melhorar o trabalho que vai ser entregue para o próximo treinador que vai entrar aí no Santos, e principalmente para a gente evitar de vez aí jogar para baixo aí a chance de qualquer rebaixamento. E é isso, galera. Amanhã Santos, Bragantino e Santos às 8 da noite. Vamos assistir o jogo. Depois o Danilo traz para a gente o pós-jogo aí com o resultado. Espero que com a nossa vitória. E muito obrigado para você que assistiu o nosso vídeo, acompanhou o nosso trabalho e ficou até o final. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, traga mais cientistas. Um grande abraço a todos e para cima deles. Até mais!